Mas hoje eu quero dar continuidade a essa série, Nascidos e Chamados com um Propósito. Fala para a pessoa que está do seu lado, nós não estamos nesse mundo a passeio. Deus nos chamou e colocou um propósito sobre a nossa vida. Amém? Todo ser humano que nasce com um propósito. Nem todo mundo acaba recebendo essa revelação, esse entendimento. Mas aonde a mensagem do Evangelho chega, precisa chegar junto a mensagem, porque faz parte da mensagem do Evangelho, de que todos nós nascemos com um propósito, com um chamado. Todos vocês, cada um de nós aqui, cada um de vocês, na verdade, tem um chamado para o ministério. A gente colocou na cabeça um paradigma errado, de que ministério, o fulano, o pastor Fragari tem um chamado para o ministério, o pastor Jorge tem um chamado para o ministério, então eles foram ordenados pastores. Mas entenda o seguinte, quando você lê o texto que nós lemos aqui na semana passada, de Efésios 4, do versículo 11 em diante, diz que a função desses 5 dons, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, são 5 os dons ministeriais que eles precisam preparar os santos para o exercício do seu ministério. Levar os santos para a maturidade, para que eles atinjam o nível da maturidade de Cristo, se tornem semelhança de Jesus em pensamentos, palavras, ações, para que eles então exerçam o ministério. Talvez você não tenha uma chamada para ser um pregador, um pastor, uma pastora. Talvez você não tenha uma chamada para ser um apóstolo ou uma apostila. Talvez você não tenha uma chamada para estar no ministério. Mas chamado você é. No mínimo para o ministério de socorro, que é um ministério de ajuda. Pessoal, por exemplo, que ajuda aqui nas ofertas, ministério de socorro, ministério de ajuda. Pessoal que dá aula na geração nova, ministério de ajuda. Pessoal que trabalha na recepção, ministério de ajuda. Pessoal que trabalha no Nova Café, ministério de ajuda, ministério de socorro. Você no mínimo tem essa chamada, no mínimo, para se envolver e trabalhar. Na verdade, eu nunca planejei de ser pastor. Eu vim parar no ministério por causa de um envolvimento. Eu fui me envolvendo. Quando eu vi, estavam me ordenando, botando a mão na minha cabeça e já me ordenando. Mas não foi um planejamento. E é preciso que cada um de nós entenda que nós somos chamados com um propósito. Você não simplesmente se converteu a uma nova religião. Você se converteu a Jesus. E Jesus trouxe para você um novo propósito de vida. E se você quiser, um título para essa mensagem de hoje é Mudando Paradigmas, Vivendo a Vida Abençoada. Mudando paradigmas, vivendo a vida abençoada. Se tornar um cristão, se tornar um crente em Jesus Cristo, é por si só uma mudança gigantesca de paradigma. Por si só uma mudança gigantesca de paradigma. Eu saí, não é uma questão de dizer assim, eu era da religião A, agora eu sou evangélico. Eu era da religião B, agora eu sou crente. A questão não é essa. A questão não é meramente isso. É uma mudança de paradigma. Eu começo a entender que religião não é o que resolve, não é o que salva. Eu começo a entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que muitas vezes a religião caminha no sentido contrário daquilo que Jesus diz. Na verdade, nós fomos chamados para sermos libertos. E uma das coisas que Jesus nos quer libertar é do jugo da religiosidade. Eu quero dizer para você que é mais fácil você libertar alguém da opressão de demônios do que da opressão da religiosidade. A mudança de paradigmas que é necessário para você se libertar do jugo da religiosidade é imensa. Eu quando me converti, eu estava recém-convertido, e eu comecei a testemunhar para os meus amigos, e o cara que na época era o meu melhor amigo, ele era o único da nossa turma que tinha carro, ele tinha um Fusca. Quando a gente saía, entulhava 5, 6, 7, 10 dentro de um Fusca. Como é que a gente fazia aquilo? Eu não sei. Mas que entulhava lá dentro. Era o único que tinha carro da turma. E de vez em quando a gente sentava no carro, na esquina da rua, a gente sentava no carro para ter uma conversa mais privada, longe da galera. E um dia, sentado, eu recém-convertido, sentado no banco do carona, ele conversando comigo, ele disse: Maurício, tudo que você tem dito, eu concordo, eu entendo, eu acredito, eu vi a mudança que aconteceu na sua vida. Eu testemunhei isso, e eu gostaria demais de viver o que você está vivendo. Mas eu não posso, porque se eu assumir o que você assumiu, esse relacionamento que você assumiu com Jesus,
abandonando as tradições religiosas da minha família, eu vou perder tudo, eu vou perder o relacionamento familiar, até o carro eu vou perder tudo, então eu não posso largar. E isso mostra que o peso, o jugo da religiosidade é pior do que o jugo dos demônios. Você liberta uma pessoa em nome de Jesus, mas para libertar uma pessoa do jugo da religiosidade é necessária uma mudança gigantesca de paradigmas. E entenda só uma coisa, ainda que você me diga que a partir do dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, até o presente, até a data presente, muita coisa já mudou na sua vida de forma positiva para melhor, eu posso afirmar para você, com toda a segurança, que Deus ainda tem muito mais para você. E eu posso afirmar isso porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então, veja só como a coisa funciona. Você se converteu nesse estágio aqui da vida. Até a presente data aqui, muita coisa mudou e você progrediu, prosperou financeiramente, sua família, a questão emocional, saúde, etc. Mas ainda tem muito paz para frente. Só que para chegar lá aonde Deus planeja que você chegue, um lugar da plenitude de bênçãos, é preciso que haja uma série de mudanças de paradigmas. Você nunca vai chegar lá se você continuar pensando hoje da mesma maneira que sempre pensou, a partir do dia que você se converteu. Alguns de nós precisam de grandes ajustes, de grandes mudanças, outros talvez apenas de um ajuste fino, mas não há ninguém aqui que escape da necessidade de mudar paradigmas para progredir na direção do alvo, que é Cristo. Você sabe que quando eu era garoto, na casa do meu avô, tinha um móvel, enorme, que era um rádio. Era um rádio e um toca-disco, tudo numa coisa só. E aí também servia de móvel de decoração. Então tinha rádio, toca-disco, jarra, flor, tudo ali. E quando o rádio era analógico, não era digital, então você quando tinha um botãozão do tamanho da minha mão, assim, que você rodava para sintonizar o rádio, e quando você começava a rodar, aquilo começava... Você ia rodando. De repente se aproximava de uma rádio, e você começava a escutar o locutor. Porque hoje... Aí você ia fazendo um ajuste fino, até que de repente você escutava o camarada dizendo, porque hoje Ayrton Senna ganhou a corrida tal, do grande prêmio, não sei de onde. Então você começava com um ajuste grande, rodando, mas depois quando você chegava perto, você começava a fazer um ajuste fino. Alguns de nós precisam de um grande ajuste, de mudança de paradigmas. Outros talvez precisem apenas de um ajuste fino, mas não há ninguém aqui que escape da necessidade de ter mudanças de paradigmas para sair do estágio onde você está, que você pode considerar como sendo já um patamar de excelência, um patamar muito bom, mas eu garanto para você, Deus ainda tem mais, e você só vai alcançar esse mais se houver mudanças de paradigmas. Entenda só uma coisa, você já viu esse quadro aqui alguma vez? Quem é que nunca viu isso aqui? Nunca viu? O que você está enxergando aqui? Uma velha ou uma jovem? Velha, jovem. É uma jovelha. Quem vê uma velha? Quem está vendo uma jovem? Quem está vendo os dois? Na verdade, dependendo do seu ponto de vista, você vê uma coisa ou outra. Deixa eu te mostrar os dois aqui. Se você olhar para isso aqui, a boca da velha, o nariz da velha, você vê a velha. Mas se você olhar uma face que olha para lá, o narizinho da jovem, o queixo da jovem, você vai ver a jovem. Por isso é uma jovelha. Os dois estão aqui. Esse quadro aqui é a mesma coisa de um copo que tem água pela metade. Tem gente que olha e diz, o copo está meio cheio. Outros olham e dizem, o copo está meio vazio. Depende dos paradigmas que a pessoa tem na cabeça, ela enxerga de modos diferentes. Entenda o seguinte, a vida não é o que ela é, a vida é o que você interpreta. O que você enxerga, as coisas não são o que elas são como você enxerga, como você vê. Um mesmo problema é visto de modos diferentes por pessoas diferentes. Josué vai com Moisés até
à beira da terra prometida, eles não entram. Moisés manda 12 homens até lá, 12 príncipes de cada tribo, um de cada tribo de Israel. Eles vão lá, ficam 40 dias, quando eles voltam, 2 deles, Josué e Caleb, dizem: nós podemos entrar, a terra é boa, nós vamos devorar os inimigos como se fossem um pedaço de pão. Outros 10 olharam para a mesma terra e disseram para Moisés: Moisés, não dá para nós, se nós entrarmos lá, nós vamos ser destruídos. Eles estabeleceram um paradigma, e talvez o povo tenha dado mais crédito a eles, porque eles eram a maioria. E como na cabeça do povo, a voz do povo é a voz de Deus, então, como a maioria disse, a maioria do povo correu para o lado deles. Não, se a gente entrar, vamos ser... E todo aquele povo assumiu um paradigma. Eles nem foram lá, eles não viram nada, mas por causa da influência daqueles 10, eles assumiram o paradigma que aqueles 10 haviam assumido, e eles passaram a ver o copo meio vazio, enquanto que Josué e Caleb viam o copo meio cheio. O problema era igual. O mesmo problema, uma pessoa olha e diz assim: caramba, isso aí é o problema que vai acabar com a minha vida. O outro olha o mesmo problema e diz assim: isso aí eu resolvo com o pé nas costas. Como é que pode? É o mesmo problema, mas cada um encara e vê de um jeito. Sabe, o que é um paradigma? Um paradigma é um modelo. Um paradigma é uma teoria. Um paradigma é uma percepção. É a maneira como eu percebo certas coisas. Um paradigma é um pressuposto. É um padrão de referência. Se você quiser uma definição mais filosófica do que é um paradigma é a maneira como nós vemos o mundo, no sentido de como nós percebemos, como nós compreendemos, como nós interpretamos as coisas da vida. Nós temos vários paradigmas, e são justamente os paradigmas que geram preconceitos, e também que geram conceitos. Se eu quiser, Jesus foi uma mudança de paradigma gigantesca na história do mundo. E foi isso que chocou os fariseus, porque Jesus trouxe para eles um paradigma diferente. O paradigma que os fariseus tinham era a lei. Jesus traz um novo paradigma, que é a graça. E ele diz: olha, esse paradigma aqui, vocês precisam mudar a maneira de entender e de pensar a respeito de Deus, porque esse paradigma é velho, já passou, ele foi válido no passado, agora o que vale é o paradigma da graça. E foi um choque para aquelas pessoas ter que renovar a sua mente para assumir um novo paradigma, pensando que não, esse cara está maluco, ele está errado, não é possível, não é assim. Sabe? Mas você jamais conseguirá experimentar a plenitude das bênçãos que foram conquistadas para você por Jesus e ser um agente eficaz para a causa de Cristo, sem que você altere alguns paradigmas, e talvez até todos os paradigmas que você possa ter estabelecidos no seu coração, e com isso você altere a sua visão de mundo. Na verdade, isso é um fator essencial para uma vida cristã vitoriosa. E em muitas igrejas, isso não é ensinado, e as pessoas, às vezes, elas se convertem a Jesus, elas assumem alguns paradigmas bíblicos, mas continuam baseando a sua vida em paradigmas do mundo. Por que a igreja, na época da eleição, entrou nessa briga e se dividiu entre pessoas, crentes de direita e crentes de esquerda? Um crente de direita ou um crente de esquerda é um contrassenso, porque a Bíblia não diz que feliz é a nação que é governada pela direita ou pela esquerda. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E é preciso entender que essa briga não é minha nem é sua. Essa guerra não é minha nem é sua. Essa guerra não é nossa. A nossa pátria real e verdadeira é o céu. Eu sou brasileiro, eu amo o meu país, eu quero o melhor para o meu país, mas a minha nação verdadeira não é o Brasil, não é a Austrália, não é a África do Sul, não é os Estados Unidos. A minha nação é o reino de Deus. É uma mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma que precisa haver. Se você começa a pensar não do modo bíblico, você vai pensar de um outro modo qualquer, e o diabo vai tirar proveito disso. Mateus 9, de 36 a 38, diz assim: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão dela, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então ele disse para os seus discípulos: a seara é grande,
mas os cearenses são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus não estava falando de pessoas cansadas por causa de trabalho ou porque andaram milhas e milhas. Jesus fala que ele olhou para as multidões e teve compaixão porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. O que Jesus estava dizendo? Essas pessoas estão aflitas, desamparadas por causa do jugo da lei. Por causa da tentativa contínua, constante, de cumprir a lei, de tentar diariamente, através de ritos e rituais, através de orações burocráticas, através de uma falta de relacionamento, mas tentando abrir caminho para alcançar o favor de Deus de forma pesada, laboriosa, com um jugo imenso sobre as costas. Esse povo está cansado disso. Então, orem para que Deus envie trabalhadores para a seara do Senhor, não para a religiosidade, mas para o trabalho de Deus, para divulgar a esse povo a palavra da graça. E eu posso garantir a você que a interpretação é essa, por causa daquilo que Jesus disse a seguir. Mais à frente, o que Jesus mostra é que todos os paradigmas da vida daquele povo estavam associados à antiga aliança, estavam associados à lei de Moisés. Por isso aquele povo estava aflito e desamparado, cansado e desgastado. Quando chega um pouco mais adiante, em Mateus capítulo 11, no versículo 28, Jesus diz: venham vocês que estão cansados, andando como ovelhas sem pastor, vocês que estão cansados e sobrecarregados, por causa do jugo da lei, venham a mim e eu lhes darei descanso. Há algumas versões que dizem: eu lhes trarei alívio. Jesus não veio para trazer alívio, ele veio para trazer descanso. É diferente. Se eu estiver dando em você um beliscão com um alicate, apertando com toda a força, e você disser: ai, dá um alívio, e eu aliviar um pouquinho, eu continuo te dando beliscão, só não estou apertando com tanta força, mas aliviou. Se eu estou dando 20 pauladas por minuto na sua cabeça e passo a dar apenas 10, é um alívio, mas não te dei descanso. A Bíblia diz que Jesus ele veio para te dar não simplesmente um alívio, mas para trazer descanso. É aonde Deus quer que nós... É uma mudança de paradigma, entrar no descanso de Deus. É uma mudança de paradigma, entrar no descanso de Deus. Todos os paradigmas da nossa vida, presta atenção nisso. Se você é um cristão, se você se considera um crente nascido de novo, todos, não alguns, não a maioria, mas todos os paradigmas da sua vida precisam estar associados à nova aliança e à graça. E assim é que nós vamos viver os planos e propósitos abençoados que Deus planejou para nós antes da fundação do mundo. Todos os paradigmas da nossa vida têm que estar associados à palavra, todos eles, não são apenas alguns. Eu não posso permitir, como acontece em muitas igrejas, que eu tenha alguns paradigmas da palavra, mas o paradigma principal da minha vida seja uma visão política. Não dá para ser assim. Eu preciso de todos os paradigmas da minha vida focados, emergindo, fluindo da palavra da graça. Não adianta. Qual é o problema nas igrejas? É que em muitas igrejas, talvez na maioria delas, o povo está cansado e desamparado, como aquelas pessoas que andavam por aí sem pastor, que Jesus teve compaixão delas. E por que isso acontece? Porque os pregadores muitas vezes ficam batendo na velha criatura, ao invés de edificar a nova. É preciso edificar a nova criatura, não adianta ficar batendo na velha criatura. Você está entendendo isso? Não adianta ficar batendo na velha criatura, eu preciso edificar a nova criatura. Eu vou mostrar para vocês hoje. Quer saber o que é pecado? Eu vou mostrar. O cara até puxa a calça assim mais para cima. E começa a bater na velha criatura. Não adianta ficar batendo no primeiro Adão. Tem que edificar em cima do último Adão, que é Jesus. Um novo homem em Cristo. É preciso entender isso. Os paradigmas da minha vida precisam estar associados à nova aliança, ao ministério da graça, à palavra da graça. Eu trouxe alguns pontos aqui, que são pontos, na minha opinião, fundamentais de mudança de paradigma. São 5 os pontos. O primeiro deles é: troque o paradigma do esforço pelo paradigma do descanso. Troque o paradigma do esforço pelo paradigma do descanso. O que eu quero dizer com isso? O primeiro paradigma que precisa mudar
Se você quer desfrutar dos planos e propósitos que Deus determinou para a sua vida, é uma transição da mentalidade do esforço para a mentalidade do descanso. É uma mudança da mentalidade do esforço para a mentalidade do descanso. E entenda só uma coisa, as primeiras palavras que Deus disse para Josué, quando ele estava a ponto de atravessar o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, a primeira coisa que Deus diz, abra o livro de Josué, capítulo 1, o escritor começa a descrever certas coisas, e aí ele cita a primeira vez que Deus fala diretamente com Moisés. E a primeira coisa, com Josué. E a primeira coisa que Deus fala com Josué é a coisa mais óbvia do mundo. Josué, o meu servo Moisés está morto, morreu. Você acha que Josué não sabia? Você acha que Josué fez como o seu Rolando Lero? Não, morreu! Moisés! Momô! Morreu! Não! Josué estava careca de saber que Moisés havia morrido. Mas Deus diz para ele, Josué, presta atenção. Um novo tempo vai começar. Você vai entrar na terra de Canaã. Moisés não poderia jamais entrar na terra de Canaã. Por mérito, por obras, por merecimento de todo aquele povo, se há alguém que merecia entrar em Canaã, esse alguém era Moisés. Por que Moisés não entrou? Porque Deus não poderia permitir que o representante da lei entrasse na terra do descanso, porque a lei não herda o descanso. Então Moisés não pôde entrar, porque Moisés, na verdade, ele simboliza o trabalho e o suor resultante do esforço humano, tentando receber o favor de Deus através da performance exigida pela velha aliança. E é exatamente isso que causa o desgaste, o cansaço, porque a lei não foi feita, ela é santa, mas ela não produz santidade, ela produz desgaste. Por quê? Porque o apóstolo Paulo agora mostra para nós que a lei, ela não resolve o problema do pecado, ela evidencia o pecado. Quando alguém diz, eu sou um pobre miserável pecador, salvo pela graça, essa pessoa tem um pé na lei e o outro na graça. E o apóstolo Paulo diz que essa mistura é um monstrengo, que não produz vida. É um monstrengo estéril. Eu não sou um pobre miserável pecador, eu fui um pobre miserável pecador. Mas eu fui salvo pela graça e agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Sou parte de uma nova criação. Eu hoje sou santo, eu sou justificado em Cristo. Eu sou justiça de Deus. Essa é a realidade, é um paradigma que tem que mudar. Eu não posso ficar mais me olhando como um pecador. Eu fui um pecador. Tem uma pessoa aqui na igreja que está começando um ministério de ajuda, de intercessão e ajuda a pessoas que são usuários de drogas. Essa pessoa foi um usuário. E no dia que ela chegou aqui, alguns anos atrás, ela chegou aqui pela primeira vez, se apresentou para mim e disse, pastor, eu sou um drogado que estou limpo há tanto tempo, tantos anos, tantos meses, tantos dias, tantas horas. Eu falei, peraí. Isso você aprendeu em outro lugar, na outra igreja onde você veio. Aqui você vai precisar mudar sua confissão de fé. Enquanto você disser, eu sou um drogado, que estou limpo das drogas há tantos anos, tantos meses, tantos dias, você está debaixo do risco de a qualquer momento voltar a usar drogas, porque você ainda é um drogado. Você precisa começar a dizer, eu fui um drogado, mas eu fui liberto das drogas pelo amor, pelo poder, pela força de Jesus, e eu não vou voltar atrás, porque eu fui liberto, eu sou uma nova criatura. O cara mudou a linguagem dele. E daquela pessoa pesada que chegou aqui, hoje ele é um cara leve, liberto, que está ajudando outros drogados a saírem da droga. Enquanto você diz, eu sou um bêbado, beberrão, que estou limpo da bebida há tanto tempo, daqui a pouco a cachaça te alcança. Porque ela vai correr atrás de você. Porque ela é danada. Ela vem. É preciso que a gente entenda que Moisés, ele simbolizava a lei. A lei não poderia jamais herdar a terra. E a terra de Canaã, ela aponta para o descanso. O que a terra de Canaã simboliza? Descanso. A terra de Canaã não é o deserto. Tem crente que fica pensando assim, não, mas passar pelo deserto é necessário. Então você está contrariando o que Deus pensou, porque Deus não queria que o povo ficasse no deserto. O plano de Deus é que eles atravessassem o deserto e entrassem em Canaã. Eles não entraram por causa
da incredulidade. Tem gente que duvidou, não sei nem se eu falo, pastor, incredulidade, é difícil falar, mas é a verdade. Eles não entraram por causa da incredulidade. O deserto não é o seu lugar. No deserto a graça de Deus flui. Mas o deserto não é a vontade boa, perfeita e agradável para você. No deserto o povo teve maná, o povo teve água, mas a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para aquele povo não era o calor do deserto, era o refrigério de Canaã. Vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Ele não disse, vocês vão entrar numa terra e vão ter que cavar até sair leite, até vir mel. Não, vocês vão entrar numa terra que já flui leite e mel. Vocês vão morar em casas que vocês não construíram, vão desfrutar de vinhas que vocês não plantaram, porque Canaã é terra de descanso. É terra de descanso. O teu lugar não é no deserto, o teu lugar é Canaã. Amém? O teu lugar é em Canaã, o lugar do descanso. Mas há um que é maior do que Moisés, e que agora comanda o cenário, que é o nosso Josué celestial, Jesus Cristo, que está dirigindo o seu povo para uma terra prometida, chamada descanso. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, Jesus está me conduzindo, para que eu desfrute do descanso que há nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja o seguinte, quando nós trabalhamos, e trabalho aqui, não é esforço, não é relação, trabalho aqui é sinônimo de ansiedade, é sinônimo de preocupação, é sinônimo de desespero, é sinônimo de dúvida, e dúvida se baseia em uma desconfiança de que Deus vai falhar. Deus vai falhar, então eu vou me precaver, eu orei a Deus, eu confio em Deus, mas eu já tenho um backup. Eu orei a Deus pedindo a solução para o meu problema financeiro. Mas se Deus falhar, eu já falei com o meu cunhado que tem grana. Já falei aqui com o sujeito aqui, o fulano de tal, que é empresário que tem muita grana. E aí quando você ora e Deus não responde, no dia seguinte você corre para o seu backup. O seu backup diz assim, ih rapaz, deu ruim para mim também. Vamos orar para o seu Deus resolver a nossa situação. Aí você tem que voltar para o Deus que você desconfiou que ele falhou. Não tem por onde. É preciso que a gente entenda que trabalho aqui não significa você tá se esforçando feito louco, assim como o descanso não é sinônimo de vagabundagem. Na época do apóstolo Paulo, muita gente interpretou assim. Quando a gente começa a pregar sobre descanso, tem muita gente que pastor, fiquei numa dúvida, então agora não preciso mais trabalhar. O apóstolo Paulo disse, teve gente na época de Paulo que disse a mesma coisa. Pastor, então não preciso mais trabalhar, porque afinal de contas o justo viverá pela fé. Os irmãos poderão se cotizar para abençoar a minha vida. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, quem não trabalha, também não come. Vai passar fome. Não ajudem, ele escreve para a igreja dizendo, não ajudem a esses vagabundos que não estão trabalhando, dizendo que é pela fé. Porque descanso não é vagabundagem, descanso é confiança absoluta de que Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos. Sabe, quando a gente trabalha, Deus descansa. Quando nós descansamos, e descanso é sinônimo de uma confiança absoluta de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Quando a gente descansa, Deus trabalha. Não tem como você evitar essa alternância. Quando você trabalha, Deus descansa. Você descansa, Deus trabalha. É uma postura, é uma mudança de paradigma. Você precisa sair dessa ansiedade que leva você a achar que as suas horas normais de trabalho não vão trazer o suprimento que você precisa para colocar pão na mesa da sua família. Porque aí você se esforça e trabalha feito um louco, e depois quando você vê aquele garoto que nasceu, que é seu filho, que tem 1 ano de idade, quando você olha de novo ele tem 14, 15, você não conhece direito mais quem é. Você chega em casa e pergunta, quem é esse rapaz aí? Ô mulher, quem é esse rapaz? É teu filho. Quem é? Barbudo desse jeito? Que isso? Meu filho é uma criança de 1 ano de idade. Não, já cresceu. É porque você estava tão enfurnado, tentando arrumar dinheiro, e é uma coisa tão diabólica, porque você exatamente fica ali fazendo hora extra, ralando, etc, focando no trabalho, se dedicando no trabalho, para abençoar a família, e aquilo que você queria tornar uma bênção, virou uma maldição, virou uma fonte de confusão, porque exatamente faltou a presença. A gente precisa ter bom senso, para entender que eu não posso abrir mão
da minha família, eu não posso abrir mão de cuidar da minha saúde, eu não posso abrir mão de trabalhar, mas com bom senso. Quando você descansa, ou seja, quando você confia que Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos, Deus trabalha, e Ele começa a fazer milagres. Segundo lugar, segunda coisa, não veja o seu trabalho como um meio para um fim limitado, que é meramente o seu sustento. Eu preciso trabalhar para botar comida em casa, para sustentar, para pagar os boletos que estão chegando do cartão de crédito. Eu preciso trabalhar porque tem que pagar a escola das crianças. Não veja o seu trabalho como um fim limitado apenas para sustento da família, mas veja o seu trabalho como um meio para construir uma plataforma de lançamento. Nós estamos, no mês de julho, a gente comemorou 50 anos da chegada do homem na Lua. Von Braun elaborou o projeto Apollo, construiu o Apollo 10, Apollo 11, o Apollo 11 chegou na Lua, mas o Apollo 11 só chegou na Lua porque, além do foguete, teve que construir uma plataforma de lançamento. Sem a plataforma, o foguete não subia. Você precisa olhar para o seu trabalho como uma plataforma para construir, uma construção de uma plataforma para lançar o seu ministério, para você ser uma bênção para o reino. Se você começa a olhar para o seu trabalho apenas como uma fonte para pagar as contas, o seu trabalho se torna uma coisa chata, irritante, se torna uma coisa cansativa. Porque tudo que você vê, o trabalho, você trabalha hoje já pensando no mês que vem, no boleto que vai chegar. Você já fica, eu não posso bobear aqui no trabalho, porque eu não posso ser mandado embora. Por que eu não posso ser mandado embora? Porque no dia 5 do mês que vem, chega o boleto da Renner. E junto chega o boleto da C&A. No dia 10, chega o boleto dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Amex, Visa, Mastercard, Diners. Depois tem a escola das crianças. Você vive trabalhando em função de contas para pagar. Isso se torna um inferno. Seu trabalho se torna uma coisa mecânica porque você tem que fazer, para pagar os boletos. Quando você entenda o seguinte, meu trabalho não pode ser isso. Quando eu vejo meu trabalho como uma plataforma que me pode lançar para planos e propósitos maiores, mais altos, planos incríveis que Deus tem para mim, por mais que eu tenha que trabalhar duro, isso não me desgasta, não me irrita, porque eu sei que eu estou numa jornada em direção a algo maior que tudo que eu possa pensar ou imaginar. Amém? Eu hoje pela manhã, ontem à noite eu estava pensando, quando eu comecei a escrever isso tudo aqui, eu comecei a me lembrar de uma pessoa. Eu falei, rapaz, um exemplo que me veio na cabeça, não sei porquê, foi o Mateus, tá sentado ali, foi o diretor de culto hoje de manhã. Aí eu falei, cara, o Mateus é um exemplo disso, né? Porque na época de casar, eu perguntei para ele, Mateus, quanto tempo que você casou? Fui eu que fiz o casamento dele. Eu perguntei, quanto tempo você casou? Ele falou, pastor, mês que vem fazer 1 ano. Eu falei, não é possível, eu te casei há 3 meses atrás. É porque o tempo corre demais, né? Há 1 ano, vai fazer 1 ano. Mas há 1 ano atrás, quando ele estava para casar, ele chegou para nós, para mim, para o Duda, pastor Bené, e falou, gente, eu vou ter que ficar menos na escala aí da igreja, porque eu estou na reta final do casamento, eu preciso juntar uma grana, e eu estou trabalhando de dia no meu trabalho normal, e de noite eu estou trabalhando aí de Uber. Aí eu imaginava que nos dias que ele estava escalado, ele ia chegar aqui, curvado, de olheira, dizendo, dirigi a noite toda, que cansaço, não estou aguentando, pastor, ora por mim. Tá? Não, o cara chegava aqui feliz da vida, alegre, porque ele não estava trabalhando para pagar uma conta, ele estava trabalhando para cumprir um propósito. Então o cara chegava feliz da vida, porque era um trabalho duro, dobrado, mas tinha um propósito. Aquilo não era a vida dele, era um momento que ele estava vivendo para cumprir um propósito, para construir uma plataforma de lançar um foguete, que era o casamento. Sabe, o cara estava irrequieto, pastor, estou nervoso, eu quero casar, eu estava maluco para casar. E é assim que tem que ser mesmo. A todo mundo que vai casar aqui na igreja, 1 mês antes eu vou para o noivo e pergunto assim, e aí, como é que está o casamento? Se o noivo fala, pastor, graças a Deus, aleluia, Deus tem me santificado, e para mim olhar para a minha noiva, ou uma cesta de chuchu, é a mesma coisa. Eu vou para a noiva e eu digo, minha filha, não casa.
Não vai, isso vai dar ruim, esse cara não vai chegar junto, o camarada é fraco, ele não está ligado no trabalho, não está ligado no problema, esquece, deixa para lá. Mas se eu chego para o noivo e pergunto, e aí, cara, faltando um mês para o casamento, ele fala, pastor, estou querendo antecipar que eu já estou subindo pelas paredes, não posso ver minha noiva, eu vou para a noiva e falo assim, pode casar, não antecipa não, hein, deixa o cara louco mesmo, deixa ele malucão, deixa ele doido. A coisa não era, tem gente que chega para mim e pergunta assim, pastor, o senhor no final do domingo deve estar acabado, 4 cultos, o senhor prega do mesmo jeito. Eu falo assim, cara, se tivesse 5, 6, 10, eu pregava do mesmo jeito, porque, cara, eu estou fazendo o que eu gosto, e ainda ganho uma graninha para isso, caramba, não é muita coisa não, mas, aleluia. Você está entendendo que as pesquisas dizem que 80% da população mundial não gosta do trabalho que faz? Vai trabalhar assim, ó, mais uma segunda-feira, mais um dia. Feliz é a pessoa que acorda dizendo assim, cara, eu amo o meu trabalho, eu gosto do que eu faço, que bom que eu estou trabalhando no que eu estou trabalhando. Colossenses 3:23 é um conselho que para mim não é conselho, é um mandamento de Paulo. Ele diz, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quem é que age assim? É quem ama o que faz, é quem está trabalhando não para pagar contas, mas que vê como o salário apenas como uma consequência daquilo que eu faço. E entenda o seguinte, não adianta você dizer, mas eu não gosto do meu trabalho porque eu ganho pouco. Todo mundo ganha pouco. Não há nenhum de vocês aqui recebe aquilo que seria o certo, o correto e o justo pelo trabalho que você faz. Nenhum de vocês, incluindo eu. Ninguém recebe compatível com o que faz. Você sempre recebe menos. Se você não for ligar para isso, você está frito, você está ferrado, porque você vai sempre olhar, não é insuficiente, por mais que te paguem, sempre está faltando. Por quê? Porque você está trabalhando em função de salário, você está trabalhando em função de contas, você está trabalhando em função de coisas que te desagradam. Quando você começa a olhar para o seu trabalho como uma plataforma para lançar o teu ministério, para te lançar mais adiante, aquele trabalho nem importa se você é demitido, porque você sabe que Deus tem coisa melhor para você, porque o teu trabalho é uma plataforma para lançar você para os planos e propósitos dele. E se ele achou que aquele trabalho está ruim para você, ele te arruma outro. Amém? Provérbios, aliás, saiu errado aqui, não é Provérbios, é Eclesiastes. Eu não sei por que eu coloquei Provérbios, mas é Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24, diz assim, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber, aliás, o tempo está convidativo para isso, aquela pizza, e encontrar, não é hambúrguer, hoje é hambúrguer, já acabou? Então é pizza mesmo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho, encontrar prazer no seu trabalho, e eu vi que isso é da mão de Deus, não vem da minha vocação, não vem da porta que o empresário abriu, é da mão de Deus, amém? Deuteronômio 28:12, o Senhor, Ele abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Quando é que o trabalho das suas mãos começa a ser abençoado? Quando você olha para o seu trabalho, não como uma mera fonte de sustento, mas como uma construção de uma plataforma para lançar o foguete da bênção de Deus na sua vida. Para lançar o plano e o propósito que Deus tem para você. Quando você coloca o reino em primeiro lugar. Terceira coisa, esqueça a mentalidade de resultados imediatos. Esqueça essa mentalidade de resultados imediatos e entenda que uma vida vitoriosa é o resultado de um processo de longo prazo. Entenda isso. Na semana passada eu disse aqui que nos últimos 50 anos, toda a literatura, os cursos voltados para autoajuda, para desempenho em empresas e etc. e tal, focaram em coisas externas, personalidade. Sorria, conquiste pessoas,
com simpatia. Se preciso for, finja que você é simpático, mas comporte-se de uma maneira que conquiste pessoas. Olha as roupas que você veste, bote uma roupa que te empodere, que te dê noção de poder. Por que essa literatura, por que esses cursos começaram a focar em coisas exteriores, enquanto que a literatura e os cursos, nos 150 anos anteriores a esse período, focavam no caráter? Por quê? Porque de 50 anos para cá, as pessoas começaram a focar em resultados imediatos. Eu quero resultado e quero resultado agora. Eu oro a Deus, eu não quero esperar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano pela resposta. Eu quero que Deus responda amanhã, se for possível, ontem. Há pessoas que se decepcionam dizendo, não, eu orei, eu não quero mais saber de Deus, porque eu orei a Deus e Ele não respondeu. Você orou quando? Ontem. E Deus ainda não respondeu. As pessoas têm uma mentalidade de tudo tem que ser imediato. Tudo tem que ser imediato. Você é convidado para jantar. Aí a pessoa diz assim, você pergunta, onde é que a gente vai jantar? Cara, eu tenho um restaurante que é o restaurante. A comida demora um pouco, uns 40, 50 minutos, mas é a comida. Ah, mas eu não tenho tempo. Vamos ir no McDonald's mesmo. Porque no McDonald's, em 5 minutos, me dão um hambúrguer. Aí você olha para aquela carne, o pessoal diz que aquilo é minhoca esmagada, não sei o quê, não sei se é essa carne, se não é. Você não quer nem saber se é minhoca, se é carne, você olha para aquilo, parece carne, você come. Por quê? Porque foi servido para você em 5 minutos. Mas se você tivesse a paciência de sentar no restaurante, que leva 40, 50 minutos, iriam te servir um bobó de camarão, levemente apimentado, com batatas coradas, com aquele arroz branquinho soltinho, fumegando, aleluia. Mas você senta no restaurante, quando dá 15 minutos, garçom, não trouxe a comida. Ô, garçom, tu anotou o pedido aí? Calma, está fazendo, o cozinheiro está cozinhando. Calma, a gente quer a coisa para ontem. Sabe, você por um acaso já viu aquelas fotos na internet de antes e depois? Já viu esses anúncios? Nossa dieta sensacional. E sempre tem um vídeo de um maluco dizendo, eu estava vivendo uma vida completamente fora daqueles padrões que eu esperava, mas quando assumi a dieta do Alfa 2, a minha vida mudou da água para o vinho, a minha saúde melhorou, minha esposa disse que até o desempenho sexual ficou melhor, agora sou uma nova pessoa, e você tem uma foto do antes e o depois. Já viu esses anúncios? Aí o camarada jura para você que em 2 meses você era assim e vai ficar assim. Assumindo o nosso método, a nossa dieta, o nosso programa de exercícios, em 2 meses. Temos aqui o testemunho de Robert McKay, que em 2 meses, daqui, chegou até esse estado que você agora vê. Você acredita no testemunho do Robert McKay. Você sabe que é mentira, mas você não resiste. Você fica com a mão naquele mouse, querendo clicar naquele botão verde que diz, clique aqui, porque o camarada ainda te diz, este curso, esta dieta, este programa de exercícios físicos, normalmente custa R$400, mas para você, vai custar apenas 50 pratas, e você, meu Deus, é mentira, em 2 meses não vai, mas eu não, porque tem alguma coisa aqui dizendo para mim, com você vai ser diferente, você vai funcionar, e você, cliquei, não aguentei. Porque você tem uma mentalidade de resultados imediatos. Eu não consigo entender certas vezes como Deus e por que Deus faz. Mas há coisas que você ora hoje, Deus responde amanhã. Deus responde na hora. Mas há outras que você ora hoje e passam 10, 15, 20 anos para Deus responder. Você às vezes ora por um familiar, no dia seguinte o familiar se converte. Outras pessoas oram por um familiar, leva 20 anos para a pessoa se converter. Porque Deus, Ele sabe como realizar esses processos. Nós não sabemos como. Como Ele está agindo, como Ele está fazendo, sondando o coração, trabalhando, enviando pessoas. Outras parece que já estão prontas. Há certas coisas que você pede hoje e acontece. Outras parece que são a prazo. Dá uma olhada na Bíblia. Jesus orou por um cego. Aí perguntou, vem cá, está enxergando? O camarada, estou vendo, os homens parecem árvore. Não está enxergando nada não, cara. Volta lá e lava o olho de novo. Aí o cara foi, quando ele voltou, Jesus já não estava mais no pedaço. Aí o cara já voltou enxergando. Mas foi um processo. Não foi na hora.
E a gente muitas vezes quer tudo para acontecer agora por causa dessa mentalidade do agora, aqui, agora. Hoje você anda, você corre, mas quando você era bebê, primeiro você aprendeu a virar, depois você aprendeu a sentar, depois a engatinhar, depois a ficar de pé, andar e depois, só depois a correr. E não tem como você escapar ou tentar bypassar esse processo. É um processo que você já sabe. Não adianta pegar o bebê que estava deitado de barriga para cima o tempo todo, agora de repente ele aprendeu a virar, você já pega o bebê, bota de pé, vai correr, neném. A criança vai se esborrachar no chão. Por quê? Porque ela ainda não aprendeu nem a sentar. Você sabe que tem um processo. Se você não olha para o bebê que estava apenas virando e agora ele senta, você diz, essa criança está com problema. Por quê? Não está andando, só está sentando. Cara, você sabe que tem um processo. Ele vira primeiro, depois ele aprende a sentar, depois a engatinhar, depois ele fica em pé apoiado em alguma coisa. Você não pega o bebê quando ele começa a ficar em pé apoiado, vamos correr uma maratona, moleque, porque você sabe que tem um processo. Na verdade, uma vida de sucesso não é o resultado de coisas que acontecem hoje. Mães, entenda o seguinte, toda caminhada começa com o primeiro passo. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Se você mal aprendeu a nadar, você pode pensar em competir como alguém assim do tipo Michael Phelps? Cara, entrei na natação tem uma semana, mas já estou preparado. Vou me inscrever nesse campeonato aí, que tal do Michael Phelps aí, sei lá, vou lá, vou bater esse cara. Você não vai chegar em último, você vai morrer afogado no meio da piscina. Você já imaginou, você entrou para uma escola de música, foi aprender um instrumento, tocar piano, tocar violão, tocar violino, tocar flauta. Você, depois de 2 meses de aula, você teria coragem de convidar os seus amigos para assistir um concerto em que você fosse tocar? Você teria a ousadia de fazer isso? Você não faria por quê? Porque você sabe que é um processo de longo prazo que você está mal começando. E a mesma coisa, a vida é um processo. Vida vitoriosa é questão de um processo que leva tempo. Mas não adianta você dizer, pastor, mas o Michael Phelps é o que é, porque ele começou a nadar quando ele tinha 5 anos de idade, ou antes. Pois é, a nossa campeã mundial de natação, Master, foi campeã mundial aos 92 anos de idade, e ela começou a nadar aos 80. Quer dizer, aos 80 anos de idade, ela não olhou e falou assim, mas isso aí já não é mais para mim. Ela falou, não, tá aí, vou aprender a nadar. Aprendeu a nadar e aos 92, 12 anos depois, se tornou campeã mundial Master. 92? Por quê? Porque qualquer caminhada começa com um primeiro passo. Não posso ficar dando desculpas. É a minha idade, é a minha cor, é a minha altura, é a gordura, é a magreza, é a beleza, é a feiura. Você não pode ficar arrumando desculpas, você tem que dar o primeiro passo. Amém? E saber que não vai ter resultado amanhã. É um resultado de longo prazo. As pessoas nos dias de hoje vivem procurando atalhos, vivem procurando os caminhos mais rápidos para quase tudo. E eu diria para você que para tudo. Mas para tudo na vida tem um processo de aprendizado, tem um processo de crescimento, inclusive na área emocional, na área de relacionamentos, amizades, no casamento. É um processo. Casamento para dar certo. Por que hoje os casamentos acontecem, camarada casa, e depois de um certo período de tempo, 50% dos casamentos acabam em divórcio, mesmo dentro da igreja, porque as pessoas não entendem que formar um casal é exatamente o mesmo processo de formar uma equipe de alto desempenho. Se você algum dia estudou como se forma uma equipe de alto desempenho, o processo é o seguinte, você anuncia que vai formar uma equipe, as pessoas vêm e se apresentam, quando elas chegam para a fase da lua de mel. Elas estão empolgadas com o projeto, elas estão empolgadas com as ideias, e elas chegam, caramba, vai ser demais, vai ser bom demais, nós vamos fazer, acontecer, vamos arrebentar a boca do balão e tal. Essa é a fase da lua de mel. A fase seguinte é a fase dos conflitos. Porque aí um começa a dizer, não, peraí, ele teve uma ideia, mas eu não concordo, e eu não aceito, e eu, não, mas eu que não aceito a ideia dele sou eu. Se a equipe não aprender a resolver esses conflitos, ela pode permanecer nessa segunda fase por semanas, por meses ou por anos. E há equipes que nunca saem dessa fase e nunca se tornam uma equipe de alto desempenho, embora as pessoas da equipe tenham um potencial incrível. Se elas aprenderem a resolver os conflitos, elas entram na próxima fase, que é a fase onde agora quem lidera o grupo pode delegar tarefas em confiança.
Por quê? Porque agora vocês aprenderam a resolver os conflitos. Então agora você pode colocar suas ideias, discute com ele, chegam a uma conclusão, debatem, conversam, chegam a um ponto e bota a coisa para frente. Um casamento é a mesma coisa. É a mesma coisa. É um aprendizado. Todo casamento, em todo casamento tem lua de mel, mas vai chegar a fase de conflito. E por quê? Porque são duas pessoas diferentes, educadas em famílias diferentes, com culturas diferentes, que se juntaram para viver uma vida em comum. Vai chegar um momento em que vai ter conflito. Não tem por onde. Mas não adianta dar desculpas. Tem que resolver o conflito. Sabe, você pega um casal que tem tudo para dar errado, pega Maurício Fragali e Denise Fragali, tem tudo para dar errado. Por quê? Ela foi criada na igreja, família evangélica, tomando Santa Ceia, eu fui criado na rua fumando maconha. Como é que vai dar certo isso? Como é que vai juntar um treco desse? Vai dar conflito. Não vai dar certo. Se não tiver maturidade para sentar, conversar, resolver. Cara, eu posso afirmar para você, a Denise nunca teve ideia de se separar de mim. Ela já teve ideia de me matar, mas separar nunca. Por quê? Porque conflitos são inevitáveis. Mas conflito existe para quê? Para ser resolvido. Mas só resolve conflito quem tem mudança de paradigma e diz: eu posso resolver esse conflito. É mais fácil sair e bater a porta do que sentar, conversar e resolver. Mas sair e bater a porta, qualquer desmiolado faz. Sentar, conversar e resolver, só quem tem maturidade. E o cristão precisa amadurecer para o nível de Cristo. Cristo sairia e bateria a porta, ou ele sentaria, conversaria para resolver? Lucas 2,52 diz o seguinte: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se Jesus precisou crescer em sabedoria, quanto mais você e eu. Cara, e olha que Jesus, quando era criança, era gênio, hein? Moleque era gênio. A Bíblia diz que aos 12 anos de idade, ele foi ao templo. Quando o pessoal foi embora, ele ficou. Quando o pessoal, 3 dias depois, Maria preocupada: cadê meu filho? Jesus, onde é que se meteu esse garoto? Ai, meu Deus do céu, cadê o garoto? Foi procurar, vamos voltar. E volta pelo caminho. Quando chegou, encontrou o garoto no templo, discutindo com os mestres da lei. Maria deu-lhe uma bronca. Jesus quase que mata a sua mãe do coração. E Maria foi tão enfática, que de 12 aos 30 você não ouve mais falar de Jesus. Ele sumiu do mapa. Ficou quieto na dele. Ele só tentou saber sair assim aos 12. Levou aquela bronca, sossegou até os 30. O que ele estava fazendo dos 12 aos 30? Aos 30, crescendo em sabedoria e graça. Se Jesus precisou desse processo de longo prazo, será que você e eu não precisamos? Não tem por onde. Sabe, Lucas 8,13, Jesus falando sobre a parábola da semente, do semeador, dizendo que a semente é a palavra, e diz: as que caíram sobre as pedras são aqueles que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz, não tem maturidade. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora do problema, na hora que surge o problema, na hora da provação. Gálatas 6, 9 e 10 diz lá: e não nos cansemos, não desistamos, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos, se nós não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente àqueles que são da família da fé. Qual é o convite aqui do apóstolo Paulo? Não desanime, persevere, continue, não desista, é um processo de longo prazo. Em quarto lugar, não desista de tentar mudar o mundo. Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, não desista de tentar mudar o mundo. Mas comece com a pessoa que você vê quando olha no espelho. Estava faltando a segunda parte. Sabe, você tem que todo dia lembrar daquele corinho do Michael Jackson. I'm starting with a man in the mirror. I'm asking him to make a change. Você sabe qual é o grande problema? Essa é uma realidade que as pessoas parecem que elas se recusam a enxergar, porque ela é uma realidade
ela não é uma realidade tão dura assim, mas ela confronta demais as pessoas. Há muita gente preocupada demais com questões que estão completamente fora do seu alcance, sem que se preocupem com aquilo que pode ser mudado e que está debaixo do seu nariz. Isso é uma coisa de uma incoerência, mas o mundo vive debaixo dessa incoerência. As pessoas se preocupam com as baleias, com as tartarugas, não se preocupam com a família. Cara, não há sentido em protestar nas ruas gritando: salvem as baleias, salvem as tartarugas, nós queremos liberdade, direitos civis, democracia para os norte-coreanos. E a sua família está em frangalhos. Quando você tiver uma oportunidade, tiver paciência e vontade para isso, dá uma chegada numa desses ajuntamentos de protesto, que o pessoal está gritando: libertem fulano, prendam ciclano, faça e aconteça, acaba com essa operação não sei das quantas, e tal, acabe com a operação Lava Prato. Dá uma chegada e pergunta para as pessoas que estão ali naquele protesto: vem cá, você abraçou essa causa? Sim, eu abracei essa causa, é isso que tem que ser e tal. Como é que é o seu relacionamento com seu pai? Como é que está o seu relacionamento com a sua mãe? Você é pai? Como é que está o seu relacionamento com os seus filhos? Como é que está o seu relacionamento com a sua esposa? Como é que está o seu relacionamento com o seu marido? Você vai ver que mais de 90%, bem mais, estão com a vida pessoal em frangalhos. Estão se preocupando com as baleias, com as tartarugas, com a política, mas a vida delas está em ruínas. Olha o que Jesus diz a respeito disso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? O que adianta? A maioria dessas pessoas estão com a vida destruída, e elas não param para pensar que é mais fácil, mais prático e mais inteligente eu tentar mudar aquilo que está dentro do meu círculo de influência. Porque se eu começo a agir dentro do meu círculo de influência, esse círculo começa a se expandir. E talvez ele se expanda ao ponto de eu alcançar coisas que hoje para mim são inalcançáveis, como a preservação das baleias, das tartarugas e a liberdade de direitos democráticos na Coreia do Norte. Você está entendendo isso? Eu preciso agir, antes de mais nada. Não é errado lutar pela preservação das baleias, a liberdade política, disso ou daquilo, mas eu preciso botar ênfase em primeiro lugar na minha área de influência, que começa na minha família. Em quinto lugar, viva com base em convicções, mas não apenas em convicções. Viva com base em convicções que geram vida, e não em convicções que geram morte. A Bíblia diz em Provérbios que há caminhos que aos olhos do homem parecem caminhos de bênção, de vida, de coisa boa, mas que ao fim se mostram caminhos de morte. O que é uma pessoa que entrou num caminho que parece uma coisa maravilhosa e no final é morte? É uma pessoa que teve uma convicção de morte, uma convicção errada, que se convenceu de uma coisa errada. Ela precisa de uma mudança de paradigma gigantesca, para sair desse caminho errado e entrar no outro caminho, que é o caminho de Deus. É uma mudança gigantesca. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 11 e 12, Paulo diz o seguinte: desse evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também eu sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo. Eu conheço esse Deus. Eu tinha uma perspectiva errada a respeito desse Deus. Eu focava num Deus legalista, um Deus de mão pesada, um Deus julgador, porque eu focava na lei, o meu paradigma era a lei. Mas agora eu tive uma revelação de Jesus, e eu entendi que a lei caducou, o fim da lei é Cristo, e agora Deus se revelou a nós como Ele é. Ele é Pai, Ele é amoroso. Ele removeu a lei, Ele agora se mostrou como um Deus que é amor. Eu conheço esse Deus, eu sei quem Ele é, eu conheço o caráter dEle, eu estou convicto disso, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo, eu estou persuadido e convencido de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, ou seja, aquilo com o que eu me comprometi. Eu não tenho problemas com o meu compromisso com esse Deus, com a palavra, com o reino de Deus, porque eu conheço o caráter do meu Deus, e eu sei que Ele é poderoso para me preservar, para me guardar, até
até aquele dia, o dia da minha morte ou o dia da segunda vinda de Jesus. Ou seja, Paulo, em número 1, sabia quem Deus era. Ele tinha uma certeza inabalável a respeito do caráter de Deus. Ele tinha uma convicção de que Deus é bom, de que Deus é Deus de graça. Em segundo lugar, ele estava persuadido, ele estava convencido de que esse Deus era poderoso para guardá-lo. Por isso Paulo escreve dizendo: olha, eu não estou nem aí se me prendem, se me matam, porque para mim o viver é a igreja, morrer para mim é lucro. Se eu estou vivo, eu vou abençoar a igreja. Se eu morrer, vou estar na presença de Deus. Então eu não estou nem aí, porque Deus é poderoso para me preservar de acordo com aquilo que eu depositei a minha confiança. E aí ele diz que no final, ele desenvolveu um forte compromisso com Deus e, consequentemente, com os princípios e valores da nova aliança, do reino de Deus e da graça. Ele tinha um compromisso forte com essas coisas. Ele tinha um compromisso forte com a igreja, com as igrejas locais. Ele tinha um compromisso com a igreja de Éfeso, com as igrejas da Galácia, com a igreja de Corinto. Por quê? Porque ele confiava na bondade de Deus, no amor de Deus, e porque ele conhecia o caráter de Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. Sabe, a minha visão de mundo, olha só onde a coisa vai. A minha visão de mundo começa com aquilo que eu creio. Aquilo que eu creio gera as minhas convicções, e as minhas convicções geram os meus compromissos. Se você quer entender o que uma pessoa crê de fato, olhe para os compromissos que ela tem. Se uma pessoa vive enfurnada na academia, e você convida ela para vir à igreja, ela diz assim: eu não tenho tempo para ir à igreja, porque eu estou na academia de manhã, de tarde e de noite. A crença que ela tem é que o mais importante é o corpo. Eu vou morrer e vou para o inferno, mas pelo menos eu vou para o inferno sarado. É a crença que ela tem. Os compromissos revelam as crenças, e as crenças geram compromissos. Eu disse para você aqui, eu não planejei ser pastor, mas eu comecei a me comprometer. Eu me apaixonei por Jesus, me apaixonei pela causa de Jesus, eu comecei a me envolver, a trabalhar, e quando eu vi, estavam impondo as mãos na minha cabeça e me ordenando como pastor. Porque a crença que havia em mim gerou compromissos com a igreja do Senhor Jesus. Sabe, você sempre se comprometerá e agirá com base naquilo que você realmente crê no seu coração. Não simplesmente naquilo que está na sua cabeça, mas naquilo que está no seu coração. Lucas 6,45 diz o seguinte: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está onde? No seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está onde? No seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O que Jesus está dizendo aqui não é necessariamente ligado com as palavras que saem da sua boca, mas com as ações que saem da sua vida. Essas ações, elas são compatíveis com as crenças que estão habitando dentro do seu coração. Se você tem uma mudança de paradigmas, as ações mudam. Mude a crença que está no mais íntimo do coração, e o comportamento, as ações vão acompanhar. Por isso, quando eu digo creia de forma correta e você viverá de forma correta, é exatamente isso. Creia de forma correta e o seu comportamento será compatível com aquilo que a Bíblia diz. Creia nos princípios da palavra de Deus para um casamento, para o seu casamento e para a sua família, e o seu casamento e a sua família serão abençoados. Creia nos princípios da palavra de Deus para a sua vida financeira e você prosperará. Creia nos princípios da palavra de Deus para a sua saúde e você será sadio. Creia nos princípios da palavra de Deus para a sua justificação e você vencerá as tentações e o pecado. Para qualquer coisa da vida, creia de modo correto, creia biblicamente, com base na nova aliança, com base na graça, e você viverá os dias mais abençoados da sua vida. Ainda que você tenha lutas, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque você sabe que do outro lado desse vale, Jesus está te esperando de braços abertos para comemorar com você a vitória. Aleluia! 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 Deus chamou você para ser um vencedor de gigantes, para ser um matador de gigantes. Entenda o seguinte: todos os personagens bíblicos que venceram, que se tornaram pessoas de destaque, quando começaram, eram os famosos João Ninguém. Deus resolve escolher um novo rei para Israel,
chama Samuel e diz: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque é lá onde está o cara que eu vou escolher. A Bíblia diz que Samuel chegou lá, Jessé chamou todos os filhos, ou quase todos, vieram, cada um desse tamanhão. Aí Samuel, só pode ser esse, Deus, esse aí não. Não, então deve ser esse segundo aqui. Não, também não é esse não. É esse. Não, não é nem. Ô Jessé, está faltando algum filho? Ih, rapaz, esqueci. Davi, manda chamar Davi. Aí vem Davi. Chamou? Já disse que ele era baixinho, ruivo, garoto ainda novo. E Deus vira para Samuel e fala assim: esse aí é o cara. Ah, não é possível não, Deus. Não é possível não. Esse aí, o senhor não vai dar para nada não. Pois é, quando Saul olhou, falou assim: quem é o cara que está querendo derrotar o gigante? Esse aqui? Ih, o senhor não dá nem para saída. Meu rei, seguinte, quando eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, veio um leão, eu dei conta. Veio um urso, eu dei conta. Esse gigante aí, ó, fichinha para mim. Deixa comigo que eu vou lá. Então toma aí espada, escudo, capacete. O cara botou aquilo tudo tamanho G, tamanho GG. O cara era tamanho P. Ficou aquilo tudo, capacete sambando, armadura, e falou: não tira esse troço todo daqui. Eu vou lá. Você vem contra mim, gigante, com espada, lança, escudo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, o Senhor dos Exércitos te capacita. É uma mudança cara, eu não tenho currículo, eu não tenho herança familiar, eu não tenho nada, mas Deus me chamou, então não tem ninguém que possa me impedir de chegar lá. Tem nada que possa me impedir. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Obrigado por assistir ao canal da Nova Igreja. Mas não pare por aqui. Se inscreva nas nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Nova durante a semana, e se for possível, venha estar conosco em um culto dos nossos domingos. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se inscreva no nosso canal e não perca os nossos vídeos, as nossas transmissões ao vivo, e obrigado por se conectar com a gente. Deus te abençoe rica e abundantemente. Valeu!